Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei dos 11 da bola com o Neto, o Nicola, o Souza e o pessoal analisando o empate do Corinthians e trazendo mais informações sobre o Coringão, hein? E que bola joga o André Carrilho, mano, que jogador o Corinthians achou. Ele que tava na segunda divisão do campeonato da Arábia e o Ramon Dias trouxe ele pro timão. Que jogador. Se liga o que o Neto falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Informações todos os dias aqui pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Qual a importância desse resultado, primeiro você, Souza, pro jogo de sábado contra o Palmeiras, do grande, do maravilhoso Abel Ferreira? Você entrar com time reserva, né? Como a gente tinha falado ontem, enfrentar uma equipe fora de casa, uma equipe de Cali, que é uma equipe muito forte. Mais ou menos, Souza. Não, é forte, é forte. Imagina, o time ontem... Desculpa, Souza, desculpa discordar do senhor. Vou te falar. Se o Corinthians joga com o time titular... eu tô falando do time. O time do América de Cali é mais ou menos. Tem o Quinteiro lá, que é bom jogador. Camisa 8, bate bem na bola, tudo, mas não faz gol. Se ele fizer 10 gols nesse ano no Campeonato Colombiano, é muito. Ele não faz gol. Aí tem o outro anãozinho, número 7, que fez o gol, começou a chorar. Fazia 8 anos que ele jogava bola, nunca tinha feito um gol. Aí ele fez um gol e chorou. O cara que faz gol chora. Eu nunca chorei fazendo gol. Fiz gol de bicicleta, fiz gol de olímpico, fiz gol de plano todo mundo, fiz gol de bunda, fiz gol de cabeça. Eu nunca chorei, velho. O cara faz um gol e chora. Como é que foi o gol de bunda, craque? A bola bateu na minha bunda e entrou. É mais ou menos o furo que você dá no seu YouTube. E aí, Souza? Você empatar um jogo fora de casa, na circunstância que foi, você perde em casa, numa competição, entra com time reserva, tem um clássico no sábado, é importante. Agora, o mérito você tem que dar pro Emiliano, né, e dizer que o time tem um sistema hoje, você muda. Você vê que foi legal também? Ele continua com o mesmo time no intervalo. Aí quando toma o segundo e fala, oh, meu Deus, deixa eu mudar os caras. E já muda já no final, né, para poder também, o jogador precisa se movimentar quando viaja. Se a gente reclama aqui do pessoal da seleção que só vai lá, come, quem viaja também... Come quem? Não, só vai e come, se alimenta. Se alimenta. Come carboidrato, proteína. Isso come mesmo. Sempre quando tinha o coletivo, meu irmão, eu nunca gostei de perder o coletivo. Eu sempre tinha que ganhar o coletivo. Falei, meu irmão, se a gente não fizer aqui no coletivo, como é que a gente vai fazer lá? Aí tinha escanteio. Eu batia 15. 15 de um lado e 15 do outro, no coletivo. Pro cara saber. Hoje os caras nem treinam escanteio. Nem treina. É treino pros jornalistas, pros caras que... Um beijo pro Nunes, um beijo pra todo mundo que tá ligado aqui, que dia 7 foi dia do jornalista. Mas tem uma diferença, você era titular, então não sei, a sua rotação era a mesma, entendeu? Quem não é titular, quando vai pro jogo, a perna pesa. Porque a tendência era quem não joga, a condição física seja melhor, mas não é assim. Né? Quem é reserva acaba sofrendo mais. Entra no jogo como esse, mas o Corinthians jogou bem, jogou pro gasto, veio com um resultado importante. E aquele negócio, você bota o time pra perder... Vamos lá, Rosinei, com esse um ponto, hoje joga o Racing do Uruguai contra o Huracan. Se o Huracan ganhar... Na Argentina. Isso, mas vai pra 6 pontos. Já vai. 4 pontos e 1 ponto. O Corinthians ainda tem possibilidade de terminar em segundo lugar? Tô falando nem em primeiro, hein? Em segundo, o que você pensa, Rosinei, depois de ser 1 ponto com a América de Cali? Bom, eu acredito que o Corinthians tem sim a possibilidade de chegar em segundo lugar, até porque, bom, hoje o jogo do Huracan com certeza vai vencer, né? Vai vencer esse time do Racing, que é um time bem fraquinho, né? Dentro desse grupo, é o time mais fraquinho do grupo. Né? Mas esse ponto que o Corinthians trouxe lá da Colômbia foi muito importante, craque. E assim, falando um pouco do sistema, né, ao qual o Ramon utilizou no jogo de ontem, foi muito importante para ele. Né? O Ramon, eu vejo que ele entendeu bastante hoje o futebol brasileiro. Que é 3 volantes, irmão. Exatamente. 3 volantes. E entendeu o futebol. O que o Palmeiras sempre ganhou? 3 volantes, irmão. O que o Flamengo? 3 volantes, irmão. Como o próprio Souzinha falou, quando ele muda o sistema, o Corinthians sofre muito, né? Sofre muito. Ontem, quando ele faz a alteração, o time do Corinthians evolui muito. Né? Porque entra o Carrillo, entra o Breno Bidon. E aí dá uma dinâmica diferente para a equipe, né? Mais qualidade, né? Aquilo que o Souza falou, a rotação dos jogadores realmente faz muita diferença, né? O jogador titular, ele tem uma condição, ele consegue entender e achar o seu companheiro. A entrada do Yuri Alberto também ajudou muito, né? A equipe do Corinthians. Então, assim, o Corinthians, ontem esse ponto foi muito importante e parabéns ao Ramon Dias. Vamos lá. Em relação ao esquema, que foi um esquema legal, qual é a visão desse jogo de ontem, daquilo que o Mileno Dias e do Ramon Dias fez, que por sinal,
o Ramon Dias, o Emiliano Dias, contratou o Luciano... O nome seguro... Ciorini. Parabéns, Ramon Dias. Parabéns, Emiliano Dias. E vocês contratarem um assessor incrível. Talvez nesse momento agora, vocês possam ter um entendimento daquilo que vocês tomam de cacete, daquilo que vocês não falam com ninguém, e aí vocês têm um cara maravilhoso do lado de vocês. Qual a ideia desse esquema, desse ponto, e enfrentar o Palmeiras depois do título que o Corinthians ganhou em cima do Palmeiras? O futebol é muito louco, porque outro dia o Corinthians... Chupa, Bar! Outro dia o Corinthians foi campeão paulista. Se o Corinthians perde ontem, ele ia dar adeus à Sul-Americana. E ia chegar pressionado pro jogo contra o Palmeiras. Por mais maluco que isso possa parecer. Ponto de ontem manter o Corinthians vivo na Sul-Americana, porque com esse pontinho o Corinthians vai brigar pelo segundo lugar com o próprio América de Cali para passar para a próxima fase. E vai pro jogo contra o Palmeiras na Arena Barueri, que o torcedor do Palmeiras não gosta, com chances de incomodar o Palmeiras de novo. É o seguinte, Souza, vamos lá então. Vamos. Você acha que o Memphis joga, e o Roberto joga, o Garro tá voltando, o Corinthians tá bem demais, e o Corinthians foi o melhor time no Campeonato Paulista. E está sendo também no Brasileiro. Souza. O melhor time paulista no momento é o Corinthians, né? Foi campeão paulista. Fala triste assim, velho. Por que você tá triste? Porque eu queria que fosse São Paulo, né? Você tá parecendo o Batman. Você tá parecendo o Neymar. Não. O Neymar fica... Ai, o Batman. Ele tem Crocs, Cascão. Tem. Ô, Crocs, né? Ô, Crocs dá chulé, velho. Não dá chulé, Crocs? É aquele de borracha lá? Eu nunca usei. É ruim aquele lá. É melhor a Havaiana, velho. Não, eu tô falando do Neymar, Cascão. Você tá dormindo? Você tá com maconha, Cascão? São peças fundamentais. Tem funcionado bastante o ataque com os dois. Um casamento perfeito, né? O Corinthians achou. O que é um casamento perfeito, Souza? Você que casou várias vezes e eu também. Quantas vezes, Souzinha? Eu não posso falar de casamento perfeito. Mas, então assim, por que você falou? Porque eu leio no livro Casamento Perfeito, entendeu? O casamento filme, feliz, né? tudo flui. Igual o Kaká. Kaká, do São Paulo, hein? Caio. Esse casamento é tudo perfeito. O do Caio me parece ser. Que ele tá há bastante tempo, né? Então... Foi o Kaká que largou da mulher. A mulher largou do Kaká, que todo mundo acontece. Eu também. As mulheres largou tudo de mim, Cascão. De nós. Também sofri desse mesmo mal. Então, mas esse mal é bom, porque é uma dor gostosa. É verdade. É mesmo? Dor a barriga. E os 50%? O cara acha que vai morrer, mas depois... O cara que separa igual nós que... Você não separou, né? Não. Separei. Você já separou? Não tinha risada dele, não? Nós três, por exemplo. Nós três que separou, a gente acha que vai morrer. Porque a gente não vai ganhar mais dinheiro, a gente não joga mais bola, não entra mais bicho, não tem mais nada. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Mas não morre. Não morre. A gente acha que é o livramento. O 50% já foi, irmão. O caboclo já pegou lá. O caboclo já pegou tudo já. Os caboclos pegam tudo fácil, né? Não fizeram um gol, né? É fogo, né, cara? É fogo, não é concentração. Não foi no jogo. Deu um carrinho. Não foi xingado. Não deu um carrinho. Não correu 20 quilômetros. Não tomou a cotovelada. Não tomou a cotovelada. E aí, a mulher larga da gente. Aí o cara entra com 50%. Cinquentinha. Cinquentinha. Que delícia. Ainda bem que você não ganhava como os caras ganham hoje, o craque. Por quê? Porque o Gustavo Henrique, por exemplo, o Kaká, o Félix Torres, todos ganhavam muito mais que você, pô. Ganhava? E eu nem vou falar do Coronado, nem vou falar do Yuri Alberto. Por isso você não separa. Quanto tempo você demorava pra ganhar 2 milhões de reais? Eu nunca ganhei jogando futebol. Não. Na sua carreira inteira você ganhou. Pô, inteira? Pode ser. O Coronado leva 30 dias pra ganhar 2 milhões. Eu demorei a carreira inteira pra ganhar 2 milhões. Aí fiz mau negócio, perdi 1 milhão. Aí separei, fiquei 0. E hoje, gostoso. E hoje, craque? Mas as mulheres que eu saí, irmão, valeu 50%. A zona que eu fui, valeu 50%, irmão. Valeu tudo. Valeu os pingaiadas que eu tomei, os porra que eu tomei, a madrugada que eu fiquei, o sereno que eu tomei. Valeu tintim por tintim. Voltando, o Corinthians tem condição, meu querido Rosinei, de buscar o título daquilo que você viu do Paulista agora? Tem, craque, tem, porque vem jogando um futebol vistoso, né? Eu acho que o Ramon Dias, ele conseguiu encontrar, né, um formato para o time jogar hoje, né? Todo mundo hoje, o torcedor do Corinthians já consegue identificar o esquema tático que o Ramon titular, utiliza, né? O time titular, Verdade. exatamente, coisa que há um ano atrás não conseguiam, né? Então eu acredito muito que o Corinthians sim tem condições de brigar pelo título. E o Ramon Dias, craque, ele entendeu isso. Justamente por isso ele já entrou com o time reserva
no jogo da Sul-Americana, porque ele já entendeu que o Campeonato Brasileiro é mais importante do que o próprio Campeonato da Sul-Americana. Eu faço stand-up e os caras gostam. Eu sou o rei do stand-up, mas eu tomei muito processo. Eu não aguento mais tomar processo. Edinaldo, eu te amo. Não? Deixa eu falar. Edinaldo, paz. Tamo junto. Misturado. Hã? O que você acha disso? Não vamos falar nada. Vamos ficar quietinho. Vamos abrir a boca. Se nós abrir a boca, pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês acham que o Carrilho voltou pra seleção peruana, tava meio desgostoso, a seleção peruana não queria ter ele. Ele arrebentou. Eu não sabia que esse cara era tão bom de bola. O Souza que falou pra mim e falou pra um monte de gente. O que esse cara trata a bola, o que ele joga de qualidade técnica é impressionante. Qual a visão do Carrilho, dono do meio-campo, André Carrilho, é o faz tudo, do Corinthians, de Ramon Dias, que já o conhecia. E o Ramon Dias é o que o trouxe. Ele que trouxe, trabalhando juntos no Al Hilal. 617 passes certos, 57 lançamentos certos, 16 passes-chave, que é que deu resultado de gols. 23 desarmes, e ainda consegue desarmar, 18 interceptações. Cara, como eu tô lendo bem. Obrigado, Gabi. Obrigado, minha professora Gabi, Gabriele. Um beijo, eu te amo. 2 gols e 2 assistências. Ele faz poucos gols. Mas qual a importância desse cara pro esquema do que foi colocado pro Ramon Dias? Cara, é aquilo que a gente tem falado sempre do Memphis. As pessoas olham o salário e acham que isso vai ser transformado em gols. Você tem que ver o que o cara produz pro time. E aí tá um cara aqui, ó, Carrijo. Um cara que produz bastante pro time, se dedica, parece que tá jogando, parece que tá desfilando. Jogadorzaço. O cara que era atacante, acompanhou ele desde futebol alemão. 31? 31 ou 32? Acho que é 33. 32. 32? Vai fazer 33. Ai. Então, um cara, um jogadorzaço que parece que joga, parece que... Ele briga. Gelado, gelado, sabe? Gelado, a bola chega. E quando ele junta ele e Bidon... Olha que a camisa nossa lá da Calunga, que legal, de 90. Fiquei feliz por isso. Acabou a farra, hein? Ninguém mais fala nada, né? E quando junta ele e o Bidon... Aí, ó, sabe o que é esse pessoal aí? Eu acho que é o pessoal que vai no tour do Corinthians. Olha isso, olha o passe. Dá uma olhada nos 3 dedos que ele deu, velho. Olha o passe. Dá uma olhada nos passes desse cara. Ô, Rosinei, você fazia uma função igual, só que você marcava mais que ele, você corria mais que ele. Qual a função do Carrilho em relação a tudo que acontece no Corinthians? E ontem, o Corinthians só melhorou por causa dele. Não foi por causa do Roberto, não. Dele e do Breno Bidon. Rosinei, ídolo do Corinthians. Exatamente, craque. A entrada do Carrilho ontem fez uma diferença grande. O que ele já vem fazendo, né? Um jogador que o Ramon Dias já o conhecia, né? Trouxe ele, todo mundo esperava que ele seria aquele jogador mais aberto e Usou ele assim em alguns jogos, né? Eu não gosto. Mas ele no meio de campo, ele traz essa qualidade, né? Ele traz essa tranquilidade pro time também, né? Que é um time que você tem um Breno Bidon ao lado dele, né? Você tem um Ranieri, que é aquele marcador que também tem bons passes, né? Mas aí você tem um Carrilho... Eu gosto do Ranieri, velho. Acho que o Ranieri é muito bom de bola, velho. O principal jogador do Corinthians. Cara, ele é muito bom de bola, o Ranieri, velho. Muito. Eu gosto muito também do Ranieri. Cara, raçudo, joga, faz falta. Ele é muito bom jogador. Qual a ideia do Carrilho em relação... Quanto tempo é o contrato do Carrilho? Teve contrato renovado. Oh, que bom, graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida, abençoe nós. E é justo. Ô, craque, você pode perceber que todos os jogadores do Corinthians já é o fim do ano que vem. O Bidon, por exemplo, o Bidon já oscilou, o Ranieri que você elogiou já oscilou, até o Rodrigo Garro, todo mundo. O Carrilho não, o Carrilho consegue ser constante e sempre em alto nível, né? O Souza estava falando sobre o Carrilho, é o tipo do cara que desfila em campo, mas ao mesmo tempo que ele desfila, se ele precisar chegar junto, ele chega, se ele precisar jogar como um volante de contenção, ele faz, mas tem muita capacidade com a bola nos pés. Você em hoje, casa é mais volante de contenção ou você é mais atacante? Mais contenção. É? Casa é contenção. E você, Souza? Eu sou mais avançado. E você, Rosinei? Sou mais contenção também. Eu sou mais ponta esquerda. O que significa? Vai lá no fundo, volta com tranquilidade, roda. Posiciona, dá uma olhada como é que tá, olha lá do fundo. Sacou? Vê se dá pra atacar ou não. Se dá pra atacar, você ataca. Se não dá pra atacar, você volta a bola pro lateral esquerdo. Experiência, experiência, meu irmão. Vamos lá, então. Em relação ao Memphis, né, que tá com o tornozelo machucado,
tá inchado. Ele não jogando, quem que tem que jogar? Certo? Certo. Qual a visão que vocês três têm? Primeiro você, Souza. Craque, eu gostei. Pior que a gente tirou bastante onda desse Hector Hernanes, mas eu gostei. Você jogou bem ontem, hein? Eu gostei dele ontem. Tá longe de casa, né? Tá longe de casa. E é um cara assim que o Corinthians não tem esse jogador, porque o Yuri não é esse jogador de área, que fica fixo na área, né? Um jogador mais de movimentação, que gira. Eu acredito que o Memphis deve jogar porque ele terminou o jogo. Mas se não jogar, eu entraria com o Hector Hernanes, porque fez uma partida. Hector. Você quer matar nós, Souza? Dá licença, irmão. Tá louco, velho? Hector Hernanes. Você vai botar quem? É por isso que ele tá triste falando do Corinthians. Bota o Romero, velho. Não. Que não, velho. Tá louco, velho. Tem o Yuri, não? Você vai jogar com o Yuri e com... Não dá pra jogar com os dois, tá louco? Como? Joga ele e o... dá pra jogar o Luciano e o Caleri junto? Vai jogar. Joga quando? Vai jogar agora, Mas o que eles fazem? O que eles estão fazendo? Até então nada, né? Tá certo. Vamos lá, o Caleri foi expulso. Qual a ideia que você tem em relação? Se o Memphis jogar, legal. E se o Memphis não jogar, Rosinei, Monstro Sagrado? Se o Memphis não jogar, eu entraria com o Thales Magno. Ou o Romero, um dos dois. Porque acho que é para poder ter essa dinâmica, e o Yuri Alberto ser aquele cara, né, que finaliza e, no caso, o Romero ou o Thales Magno tá municiando ele ali, né? Dando os passes para ele poder fazer esses gols. Então eu entraria ou com o Romero ou o Thales Magno. Nicola. Craque, você pode falar o que você quiser do Memphis, menos que ele não se dedica. Ele joga praticamente todos os jogos. Ele é um cara... Até porque tem bônus por participação. Basta que ele seja relacionado para 50% dos jogos que já tem um bônus. Se ele for relacionado para 60% é outro bônus, 70% é mais um bônus. Então, você não acha também que a gente é muito crítico em relação a isso? Se o cara fez o contrato, pensando depois, né? Se o cara fez o contrato, se o clube aceitou, se você fez o contrato, se eu fiz o contrato com a Band tem que cumprir meu contrato. Eu tenho que cumprir as normas da Band. Por sinal, um beijo para Helena, para a Cláudia, um beijão para vocês. Hoje é aniversário do Matheus, que estava aqui ontem. Um beijo, Matheus, aí, tá? Um beijão para você, Talaço, um beijo para você também. Aniversário do Matheus ontem aqui. Esse menino me ama e eu amo ele também. Vamos lá. Mas não é muito injusto, às vezes, a gente criar muita mas o cara ganha tanto. Mas a gente não se preocupa com os jogadores que não jogam, e jogadores que não fazem gol, jogadores que não são concentrados, goleiros que não entram. E a gente não fala isso, e de um cara que joga a bola que ele joga, a gente dá todo esse tipo de informação? Por que a gente estava falando do Abel agora? Que o Abel é barato. Em relação a título, é barato. Agora, caro é você ter um cara com salário alto sem o cara jogar. Não tem como você não falar. O contrato Por exemplo, se o Memphis esse. não tivesse fazendo o que ele... Pô, ele ganhou o título, irmão. É isso? Se ele não tivesse fazendo o que ele está fazendo, que por sinal ele foi muito mal na Libertadores, mas do restante, ele é o Memphis, velho. Com certeza. ele só não tem ido bem em jogos internacionais, craque. Talvez São ele não 7 teve jogos, entendimento ainda. São 7 jogos e nenhum gol. Mas o custo-benefício dele é bom. Ele não é muito barato bom. como o Abel. O Abel é barato, perto de tudo que já entregou. O Memphis tem um custo-benefício bom. Olha só, o Luan, que o Andrés contratou, que deu uma entrevista, não sei para que pé de rato aí, e falando assim, olha, mas ele chega todo dia para treinar, no horário certo. 800 por mês. 29, mínimo, né? 29 milhões de 60 reais. milhões. A compra foi por 29, ele ganhava 700 mil reais por mês, e o pacote 60 Luan milhões. deu 60 milhões de reais. Quanto que dá o Memphis em 2 anos? O Memphis vai dar 120. Cara, quem que é mais barato? se ele bater O todas- Memphis, se ele eu bater sei, todas as metas, né? Mas não vai bater todas as metas. Que seja 80 milhões. Quem que é mais barato? O Memphis ou o Luan? Não, e 80 milhões, esse 80 milhões, mesmo se bater a meta, metade desse dinheiro, a maior parte desse dinheiro, quem paga é a patrocinadora. Que é Esporte da Sorte. Olha só, então pro Corinthians... Cara, que negócio. Pô. Eu só acho que vai chegar um momento que eu acho que ele tem que voar lá pra fora. Fim do contrato. Isso, final do contrato, voa e tá tudo certo. O que você pensa do Memphis? Você, Ronizinei, que foi um baita jogador. Pega os títulos do Ronizinei aí, Cascão. Você, o Ricardinho, Léo. Craque. A menina da Vibra aí. Craque, o Memphis é um jogador muito importante, né? A chegada do Memphis foi muito importante pro elenco do Corinthians, né? O Corinthians estava passando numa Até pra não cair, né? Exatamente, uma situação bem complicada, e aí ele veio, trouxe toda
aquela visão tudo para cima dele. Todo mundo começou a analisar somente o Memphis, o que ele poderia fazer para a equipe do Corinthians, e realmente deu muito certo, né? Com relação ao custo do Memphis, eu também vou na mesma linha do Nicolas, do Souzinha, porque realmente é um jogador que é custoso para o clube, Lógico que é. mas traz um retorno muito grande. Mas ele já trouxe o título, Exatamente, né? traz um retorno muito grande. Se você pensar, Léo Príncipe, 5 anos de contrato, veio para fazer teste. Nilmar, Jusilei, Pedro Raul, Ramiro, Pedro Raul, Igor Coronado, Félix Torres. Olha o que o Corinthians gastou. Agora, o Corinthians gasta com o cara, meu irmão, ele tá dando resultado. Caro. Não é caro. Não é caro mesmo. Ter jogador bom, ter jogador acima da média, não é barato hoje, pô. Não é barato. Tá achando que você vai achar um jogador aí top mundial por qualquer preço? Não é assim. Não é assim. Os caras custam caro mesmo. Agora, o mais caro é você pagar caro para um jogador que não joga. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse cara trouxe um patamar diferente na visão, não igual ao do Ronaldo Fenômeno. Não, menos. Nenhum time que contratou, a não ser o Neymar, eu não sei, acho que o Neymar mais. Tá. Do Neymar pro Santos, pro Ronaldo pro Corinthians, talvez o Neymar ou não. Mundialmente falando. Mundialmente. Acho que os dois estão no mesmo patamar. Pode ser. Porque o Ronaldo arrebentou. Copa do Brasil, Campeonato Paulista. E hoje tem rede social. E poderia ter né? ido até isso. Não, tem muito mais social, força. Mas o Ronaldo e o Neymar foram os dois jogadores que mais deu visibilidade para a marca Corinthians e Santos. Mas quem aproveitou melhor? O Corinthians com o Ronaldo. Sim. O Neymar, que é o Batman. Porque o Neymar não é jogador, o Neymar é o Batman. Porque realmente o Neymar, ele é uma celebridade mundial. Né? E ele gosta do Batman. Quer gostar do Batman. Do Batman. Tá bom. Você gosta de quê, Cascão? Cascão gosta daquela não zica. Então é isso, Fiel. Formações aí, mais análise resenha do Neto, do empate do Corinthians ontem. Ele, devido às circunstâncias, foi um bom empate. Se tivesse perdido, praticamente estaria fora, já que o Huracan deve vencer o time do Racing do Uruguai, que é muito fraco. Então, o empate ontem acabou sendo bom, já que o Corinthians agora vai jogar 2 jogos seguidos em casa contra o Racing do Uruguai e o mesmo América de Cali na Neoquímica Arena, porém, depois joga 2 fora, então temos que vencer esses 2 jogos em casa para realmente tentar classificar em segundo ali. Vai adicionar 2 jogos no calendário, mas os jogadores se colocaram nessa situação, perdendo em casa por Huracan, não tem o que fazer. Mano, e que jogador esse André Carrilho, né? Pô, eu nem sabia da existência do Carrilho até ano passado. Não acompanho muito a seleção peruana e também não acompanho muito o futebol da Arábia, lá que ele ficou mais tempo lá na carreira dele, né? Ele era ponta direita, né? Eu lembro que ele... Não lembro não, eu vi na internet depois que ele jogou muito tempo assim no Sport, né? De ponta direita, Portugal. E, cara, que jogador, cara. Um cara desse jogaria fácil na Premier League. Claro, se tivesse o físico. O problema dele agora é mais a parte física, né? Então, imagina se ele vem jogando muitos jogos aqui no Brasil. Ele deu uma entrevista falando que tá até com preguiça já de tantos jogos. Então, sábado já tem um derby pegado contra o Zimundo, fora de casa. Então, não sei se vai ser no estádio dele, se vai ser na Arena Barueri. Provavelmente o Timão vai voltar aí com... Provavelmente o Depay vai voltar. O Angeleri vai voltar. Coronado voltando não tá fazendo muita diferença. Gustavo Henrique também vai voltar. E... Cara, eu acho que empatezinho, eu sempre fora de casa, ainda mais clássico, empate é bom resultado, mas dá pra vencer também os caras, não é tudo isso também não. E eles jogam hoje aí, dependendo do resultado que eles tiverem hoje aí, dá pra gente ir pra cima dos caras no sábado. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, informações, notícia, resenha todo dia aqui pra Fiel Torcida. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.